Obrigada uma vez mais, Filomena, e vamos dar início aqui a esta nossa conversa sobre um tema ainda pouco explorado, ainda pouco conhecido, mas extremamente necessário, principalmente para o nosso futuro enquanto investigadores e para o futuro dos investigadores em formação, os nossos doutorandos e doutorandas. Bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. É assim, eu não vou repetir o que a Lucimar disse, porque na realidade ela fez um excelente sumário da relevância deste tema para todos nós, porque direto ou indiretamente ele acaba por ter impacto naquilo que é a nossa atividade profissional enquanto investigadores. Quando eu e a Lucimar começamos a falar sobre a preparação desta workshop, nós não tínhamos própria. Nenhuma de nós se lembrou deste facto, mas estamos em 2025, que é um ano de múltiplas celebrações relativamente a marcos importantes relacionados com a construção do Espaço Europeu de Investigação e uma série de iniciativas que precedem o lançamento da COARA, mas que já em si mesmo são indicativas da necessidade de tomar medidas no sentido de ir alterando algumas coisas que já se sabia que não estavam a funcionar muito bem. Para quem não sabe, vocês têm aqui depois uma série de links que quem tiver interesse em explorar um bocadinho mais pode fazê-lo à vontade. São normalmente links ou para publicações ou para páginas oficiais que depois vos permitem perceber um bocadinho melhor o que está por trás, a história, desenvolvimentos atuais e irem um pouco, se quiserem fazer a reconstrução de tudo isto ao nível daquilo que são as políticas europeias no domínio da investigação e da inovação. E é importante que vocês tenham atenção a uma coisa: as políticas europeias ao nível da inovação e da investigação são fundamentais porque enquadram muito daquilo que são as políticas nacionais nesse domínio e, portanto, importa não perder isto de vista, não é? Portanto, com o Tratado de Lisboa, que é assim um marco histórico importante, a muitos níveis, começou-se a desenhar aquilo que, entretanto, se veio a chamar de Espaço Europeu de Investigação. Em língua inglesa é a European Research Area. Tem sido um processo lento, tem sido um processo complicado, e eu pus ali avanços e recuos, mas se calhar mais, em vez de recuos, estagnações, porque há um impulso, mas depois para, e depois há novamente um impulso, e depois volta a parar. Porquê? Porque isto é extraordinariamente complexo. No fundo, é aplicar os princípios do mercado livre europeu, da circulação livre de ideias, conhecimentos, investigadores, tecnologia e inovação àquilo que é a ciência, àquilo que é a investigação. E isto depois confronta-se aqui com inúmeros obstáculos, nomeadamente as assimetrias nacionais ou regionais em termos de investimentos do próprio desenvolvimento dos sistemas de investigação e até de ensino superior dentro do espaço europeu. E depois também aquilo que é a maior ou menor vontade dos Estados ou até disponibilidade financeira em investirem em ciência e inovação. Só para terem uma ideia, já há seguramente mais de uma década que se fala na questão de ser necessário que os países dentro do espaço da União Europeia atribuam 3% do seu produto interno bruto à investigação e nós estamos, em geral, enquanto espaço europeu e especificamente Portugal, ainda estamos muito longe, desse marco. Há algum tempo depois, surgiu uma outra iniciativa que se pretendia que viesse a ser um elemento-chave das políticas europeias e que procurasse de alguma maneira ir ao encontro daquilo que já se começava a perceber que eram algumas tendências menos positivas naquilo que eram as práticas de recrutamento e ou aquilo que eram as condições de trabalho dos investigadores na Europa. E então lançaram este documento chamado Carta Europeia do Investigador e Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores. Normalmente, as referências que vocês encontram, isto em inglês é o Charter and Code ou a abreviação CIC, conforme vocês veem aí no slide.
Depois, eu vou dar aqui um salto temporal até 2018. Porquê? Porque inicialmente as instituições apenas eram convidadas a subscrever. O sucesso não foi absolutamente estrondoso, porque atendendo à quantidade de instituições que são responsáveis pela realização de ciência ou pelo financiamento de ciência, que são empregadores em ciência, que são financiadores em ciência, que são responsáveis pelas políticas, havia um número até relativamente reduzido de instituições que tinham subscrito a Carta Europeia do Investigador e o Código de Conduta para o recrutamento de investigadores. Portanto, e pior ainda, como apenas era pedido às instituições ou aos seus representantes para subscreverem, na prática aquilo raramente se traduzia em ações concretas que permitissem ir ao encontro daquilo que eram os princípios preconizados na Carta. A partir de 2018, isto mudou, ou seja, não chegava a subscrever a Carta, quem quisesse subscrever a Carta tinha também que se candidatar a esta outra estratégia que eu vou já. Sim, que é o Human Resources Strategy for Researchers. De qualquer maneira, a carta era de 2005 e ao longo do tempo começou-se a ouvir com cada vez mais frequência diferentes pessoas ou representantes institucionais a reconhecerem a necessidade de atualizar a Carta Europeia do Investigador. Porque de facto os princípios estavam lá, mas nem sempre eram muito claros, porque eram relativamente vagos, e por outro lado, houve um conjunto de mudanças muito profundas e muito rápidas que favoreciam ou que de alguma maneira deveriam ser reconhecidos, e isto implicaria também o rever da própria carta. E isto aconteceu em 23, quando saiu uma carta revista que estabelece um conjunto de 20 princípios organizados em 4 pilares. E que estão aqui, e depois, se vocês quiserem perceber isto melhor, tem ali o link onde vos pode saber esta informação. E isto também porquê? Porque se em 2018 foi pedido às instituições que subscrevessem a Carta Europeia do Investigador que apresentassem também uma candidatura ao Human Resources Strategy for Researchers, que é o que aquela sigla quer dizer, HRS for 4R, perdão. A verdade é que isto, e depois, posteriormente, agora com o que se está a verificar com a Coara, veio dar um novo impulso a esta política, a esta estratégia da Comissão Europeia. Esta, que foi lançada sensivelmente 10 anos depois da Carta Europeia do Investigador, foi precisamente lançada para celebrar o 10º aniversário da Carta Europeia do Investigador, e foi quase que uma admissão de falência da política da Comissão Europeia no que respeita à Carta Europeia do Investigador. Então, como é que eles procuraram ultrapassar aquilo que era perceptível que não estava a funcionar em relação à Carta? Foi, não basta subscrever, as instituições que queiram têm que se candidatar a este selo de excelência que está aqui e que reconhece boas práticas nos vários domínios que são cobertos pela Carta Europeia do Investigador. E isto foi ainda mais reforçado depois em 2018, com esta necessidade de, ok, queres subscrever, mas então também tem que se candidatar ao selo de excelência. Posso-vos dizer que neste momento a Universidade Lusófona tem em curso uma candidatura que já passou a fase de verificação em termos de elegibilidade. Vamos a ver agora como é que a coisa evolui. De qualquer maneira, nenhuma destas duas políticas por si só estava a ter um impacto muito, muito grande. E isto para quê? Já para antecipar depois o surgimento da Coara. E isto é para quê? Para vocês irem percebendo que isto foi um acumular de tentativas e de iniciativas ao longo do tempo, que se quiserem tem a European Research Area, o Espaço Europeu de Investigação, como grande pano de fundo, porque uma das áreas tem a ver precisamente com as carreiras e os percursos de investigação, que tem sido extraordinariamente difícil conseguir avanços e garantir aquilo que é ou pelo menos ao nível discursivo,
uma das prioridades da União Europeia e da Comissão Europeia e da sua atual direção, que é a atratividade da Europa enquanto destino de excelência para investigadores de todo o mundo. Porque de facto a Europa não está muito, não sai muito bem, ou pelo menos não saía muito bem em comparação com os Estados Unidos, e há outros destinos, a China, o Japão, a Coreia, que apesar de tudo têm investimentos bastante superiores aos da União Europeia nesse domínio e dão outro tipo de condições e garantias aos investigadores. Entretanto, já agora, 2000, 2005, aqui foi 2003, é um bocadinho ao lado, 2015 e 2005. E isto foi um pouco em paralelo. Porquê? Os princípios de Salzburg já não têm tanto a ver com as questões das carreiras de investigação, com as condições de trabalho dos investigadores, mas têm a ver com a formação doutoral. E tem a ver com uma reforma fundamental que alterou e tem vindo a alterar o panorama da formação, da formação ao nível do ensino superior na Europa e também a formação doutoral, que é o processo de Bolonha. Estes princípios foram pela primeira vez propostos em 2005, eram ainda bastante abertos, bastante genéricos e tinham a ver com que pretendiam apontar caminhos que permitissem às reformas em curso no seguimento do processo de Bolonha procurar encontrar aqui formas de se encaminharem para o desenvolvimento de estruturas mais coerentes a nível europeu no que diz respeito à formação doutoral. Em 2010, 5 anos depois, a European University Association publica um relatório já com um conjunto de recomendações que visam ajudar a perceber como é que aqueles princípios se podem traduzir em ação, podem ser implementados, e depois, mais tarde, em 2016, surgiu um novo relatório que pretende ir novamente um passo mais à frente e já ter em atenção algumas transformações que, entretanto, foram ocorrendo. Este ano, os princípios de Salzburgo celebram 20 anos e são também o tema de múltiplas iniciativas, nomeadamente do 15º Encontro de Investigadores do SEID. Os links que vocês têm aqui, são genéricos, exceto os dois que estão aqui do 2010 e 2016, que apontam para os dois relatórios da European University Association. Ainda hoje, os princípios de Salzburgo são fundamentais quando se pensa nas reformas do ensino superior, sobretudo ao nível da formação doutoral no espaço europeu. São um documento fundacional desse ponto de vista. Entretanto, todas estas alterações são acompanhadas ou têm em pano de fundo todo um conjunto de outras mudanças que estão a ocorrer. Elas não surgem por acaso. E estes cartoons pretendem de alguma maneira chamar a atenção para essas mesmas mudanças que eu depois vou concretizar nos próximos dois slides. E isto traduz-se, no primeiro slide que vocês têm do lado esquerdo, numa grande precariedade das condições de trabalho que são oferecidas aos investigadores, sobretudo aos investigadores em início de carreira, sendo que isso hoje em dia se pode prolongar por 15 anos, e isso é um pouco aquilo que os estudos têm vindo a mostrar. Começa a haver aqui uma sobrevalorização de um conjunto de dimensões que são normalmente designadas de métricas, que têm a ver com financiamentos, que têm a ver com produtividade, que têm a ver com fatores de impacto, daí aquela brincadeira com os DOI, não é? Tudo tem que estar referenciado, tudo tem que ser mensurável, tudo tem que ser identificado e de alguma maneira ligado a um investigador, porque depois vai ser isso que vai ser utilizado nas suas avaliações enquanto indicadores de desempenho e como indicadores da sua qualidade, valendo isso o que vale. E depois, claro, muitos destes problemas, muitos destas lacunas que já eram bastante visíveis, tornaram-se por demais óbvios e quase que foi impossível olhar para o lado a partir do momento em que surgiu a pandemia do Covid-19, por uma razão muito simples. Houve todo um conjunto de situações que exacerbaram ainda mais muitos destes problemas e muitas das desigualdades e muitos desequilíbrios e, acima de tudo, muita da precariedade com que os investigadores se confrontavam, no seu cotidiano, tanto em termos daquilo que são as suas condições de trabalho, como daquilo que são os mecanismos de financiamento e a forma como eles
como eles estão pensados e operam. E, portanto, isto para fazer a ligação com estas transformações e impactos. Eu organizei isto em dois pontos. Um, aquilo que aconteceu muito também a partir do princípio deste século, que foi um crescimento exponencial no número de doutorados, muito com base em pressupostos que nem sempre foram devidamente estudados, que nem sempre foram devidamente avaliados, de que havia uma grande necessidade e uma força de trabalho altamente qualificada, o que levou a uma multiplicação dos programas de formação doutoral, que levou a um crescimento enorme da mão de obra doutorada e que gerou todo um conjunto de desequilíbrios que levaram depois a que muitos destes doutorados fossem integrados naquilo que se costuma chamar uma força de trabalho periférica, em que predomina a precariedade e percursos profissionais instáveis e incertos. E isto não foi um fenómeno só europeu, é um fenómeno global, mas tal como eu já vos disse, a Europa não sai aqui muito bem, ou não tem saído muito bem aqui na imagem. Em paralelo com este grande crescimento do número de doutorados, assistiu-se a profundas alterações nos mecanismos de financiamento. Havia uma lógica muito direcionada para um financiamento estável, o dito core funding, muito centrado nas instituições e aferido em função de critérios mais ou menos estáveis, que davam alguma margem de segurança e de capacidade de planeamento às instituições para aquilo que se chama o financiamento externo ou competitivo, que, que tem a ver com financiamento baseado em projetos, que tem a ver muito com indicadores de desempenho ligados às métricas, muito neste racional de que, ok, aqueles que tiverem melhores indicadores de desempenho serão aqueles que melhor estão a funcionar e serão aqueles que terão maior capacidade de produzir efeitos, de ter impacto. Sendo que hoje em dia sabe-se que isto é altamente falacioso. Pronto. E em conjunto, estas duas circunstâncias foram criando todo um conjunto de desequilíbrios e de problemas que chegou a um ponto em que foi mesmo importante parar, refletir e pensar, ok, como é que nós mudamos isto? E se vocês quiserem, os impactos estão aqui elencados. Ao nível, por um lado, dos investigadores, más condições de trabalho, patentes em baixos salários, ausência de benefícios, horários e cargas de trabalho pesadíssimos, uma pressão permanente para a produtividade, que tem também claramente impactos profundos na qualidade de vida e no bem-estar, nomeadamente no que diz respeito à articulação com outras dimensões da vida, o estabelecimento de relações românticas estáveis, a parentalidade, questões próprias como ansiedade, burnout e até o abandono da profissão, que tem sido um problema recorrente e que se tem vindo a agravar ao longo do tempo, sobretudo porque, se nós olharmos para o grande nível de exigência que é colocado sobre os investigadores e depois aquilo que são as recompensas, muita gente diz: não, nem pensar. E a academia tem vindo, sobretudo a academia e as instituições que fazem investigação, têm vindo a perder competitividade no sentido da sua capacidade de atrair aqueles que, à partida, poderiam ter as melhores condições para efetivamente causarem um impacto, que é uma das questões que está aqui elencada ao nível da investigação e da sociedade. Por outro lado, toda esta pressão para a produtividade, todo este ambiente altamente competitivo, tem-se também traduzido numa menor criatividade. Porquê? Porque as pessoas jogam pelo seguro, investem sobre isto, está uma vez mais mapeado e sabe-se que isto é assim. Há dados concretos que sustentam este tipo de afirmações. As pessoas acabam por arriscar muito menos, acabam por optar muito mais por ideias de projetos, por procedimentos, etc., que sabem que à partida lhes vão garantir a bolsa, o financiamento e que, em princípio, vão chegar ao fim e vão ser capazes de cumprir com todos os indicadores ou com todos os requisitos que decorrem da call. Isto claramente começa também a ter consequências negativas para aquilo que é uma das mais importantes missões da ciência, que é pensar a sociedade, pensar o mundo e procurar encontrar soluções que de alguma maneira vão ao encontro daquilo que são os grandes problemas que os indivíduos, as sociedades, etc., enfrentam. E isto não está a acontecer. Por outro lado, tem-se também verificado um agravamento das discrepâncias, tanto ao nível nacional, por exemplo, em termos de disciplinas,
como também entre os vários países e ou regiões da Europa. E, portanto, e depois, claro, se é um ambiente extremamente competitivo, tudo o que tem a ver com a diversidade, a equidade e a inclusão acaba também por perder um bocadinho de relevo. E sabe-se claramente que as questões relacionadas com a diversidade, a equidade e a inclusão são fundamentais no que diz respeito à criatividade, à capacidade de ser diferente, de pensar diferente, de fazer diferente. Daí esta pergunta que começou a ser cada vez mais recorrente. Em que medida as desvantagens deste contexto atual que eu acabei de descrever no domínio da investigação e da inovação não está a superar os aspectos positivos? Não valerá a pena repensarmos este caminho em que embarcamos aqui há quase, em Portugal, isto começou a ser evidente, sobretudo a partir da década de 90, noutros países já antes disso. Portanto, estamos a falar de 30 a 50 anos. Não fará sentido mudar? Não fará sentido repensar? E passo-te a palavra, Lucimar. Sim. Sim, obrigada, Filomena, muito obrigada por teu trabalho uma vez mais. Então, nesse contexto todo, né, que a Filomena também nos apresentou agora, decorrente de toda esta situação, surge esta iniciativa, que é a coalizão, vou ler em inglês que é mais prática, Coalition for Advancing Research Assessment, que é uma grande união, uma grande coalizão entre quase 1.000 instituições pelo mundo inteiro, que têm em comum acordo promover um processo de reformar os métodos e os processos e os instrumentos através dos quais a investigação é feita, a avaliação da investigação é feita, os investigadores são avaliados e as organizações de investigação, não só os investigadores como as organizações. Atualmente, aí está mais de 700 organizações, mas hoje eu consultei o site e atualmente são 837 instituições dispersas por todo o mundo, desde grandes universidades, universidades médias e pequenas, associações científicas nacionais, grandes nomes em todo o mundo, reunidos em torno deste acordo para promover esta mudança, esta alteração no processo de avaliação da investigação que é feita. E isto porque, principalmente, para fugir de uma avaliação que tem por base somente as métricas, somente as publicações, como a contagem de citações, o fator de impacto, etc. Porque geralmente esta única maneira de avaliar a investigação nem sempre é feita de modo muito justo e transparente e tem por trás grandes empresas, digamos assim, que fazem disso negócio. Então, finalmente, diria eu, depois de tantas décadas, esta iniciativa, que é um pouco mundial, está a ganhar cada vez mais força. Portanto, há aqui alguma esperança na alteração deste contexto que a Filomena mencionou. Entretanto, nós sabemos que a alteração de um modelo leva muito tempo. É um processo muito moroso, não é linear e há grandes interesses envolvidos. Mas vamos então continuar aqui a olhar para a Coara. A Coara, enquanto grande organização, é regida por um conjunto de princípios gerais e de princípios para a avaliação da investigação. E o que é que isso significa? Significa que a instituição que quiser aderir à Coara precisa assinar um termo de compromisso em que diz que está de acordo com essa série de princípios e está de acordo com um conjunto de compromissos que logo vamos ver. É muito importante nós termos em mente os princípios que aqui estão e que alguns já foram mencionados pela Filomena. Então, toda instituição que adere à Coara enquanto membro, nós, a Universidade Lusófona, somos membro, aderimos à Coara. Em Portugal, penso que praticamente todas as universidades aderiram à Coara, inclusive a FCT aderiu à Coara.
Portanto, para nós, enquanto investigadores, é extremamente importante conhecer os princípios, porque a nossa instituição e as demais, assim como a nossa agência nacional, precisam seguir esses princípios porque são signatários, membros da Coara. E aos princípios gerais, que são assegurar os mais altos padrões de ética e integridade na investigação, garantir uma liberdade total na investigação, desde o tipo de perguntas de investigação, não favorecendo áreas específicas, garantir e respeitar a autonomia das diversas instituições que são membros da coalizão, ter um especial cuidado com os dados que recolhe, o seu armazenamento, a transparência dos dados e a sua disponibilização pública, isso só para mencionar de forma muito ampla. Os princípios gerais que regem a avaliação da investigação podem ser assim sintetizados. É levar o foco para a qualidade da investigação, para uma avaliação que se dá através de um processo qualitativo e não quantitativo. E o que é um processo especialmente qualitativo? Uma das principais características desse processo é a revisão por pares. Avaliar a investigação que se faz pela qualidade da investigação, pelo impacto que ela tem, não medido pelos fatores de impacto e os rankings, mas pela sua ligação com a sociedade, pelo processo todo que é feito, pela conduta moral dos investigadores, pelo cuidado com o processo como um todo. Um outro princípio é dar especial atenção e valorizar os contributos que o avanço do conhecimento tem para a sociedade e considerar os resultados da investigação não somente a curto prazo, mas a curto, médio e longo prazo. E com isso tentar fugir da busca incessante pela produtividade e o publicar acima de qualquer custo, mas sim considerar que a investigação, existem diferentes tipos de investigação, existem diferentes campos da investigação, desde a investigação exploratória, a investigação fundamental, a aplicada e etc, etc. É considerar o percurso como um todo. E muita atenção à diversidade, à inclusão e à colaboração. E neste tópico, o que é que se considera dentro deste grande princípio? Considera-se tomar em conta no processo de avaliação da investigação o processo como um todo. Considerar a investigação não somente no seu único produto, que é a publicação, mas todas as tarefas envolvidas e todas as fases envolvidas. Considerar, por exemplo, valorizar, por exemplo, o processo de peer review, as diversas outras atividades envolvidas na investigação, como a docência, a comunicação de ciência, a orientação, a supervisão, o empreendedorismo, a ligação à comunidade e etc, e etc. Ou seja, é olhar para a investigação de uma forma muito mais complexa, mas a valorizar todo o processo e todos os envolvidos. E ainda neste último princípio, pode avançar, Filomena, obrigada. Neste último princípio, é reconhecer que um investigador sozinho não pode ser excelente em todas estas tarefas. É impossível ser excelente na submissão de candidaturas, na publicação, na divulgação de ciência, na ligação à comunidade. É impossível. E para além dos princípios básicos, há 10 compromissos que as instituições assumem quando aderem à Coara. Estes compromissos estão divididos mais ou menos assim em duas categorias. Os 4 primeiros são os core, são aqueles mais básicos, e depois os próximos são compromissos mais ligados à divulgação e apoio dos iniciais.
Então, este é o compromisso, o primeiro compromisso é reconhecer a diversidade dos contributos e das carreiras de investigação, que tem muito a ver com os princípios que mencionei agora há pouco. Depois, basear a avaliação da investigação no seu aspecto qualitativo, como também já indiquei. Abandonar, e é mesmo abandonar, não utilizar de forma inadequada métricas baseadas somente em revistas e publicações, como o fator de impacto, o índice H, etc., etc. Evitar de todo o uso de rankings de organizações de investigação que têm somente ou quase somente fins comerciais. Depois, os próximos compromissos são mais de apoio, não é? Que são atribuir recursos a este processo que está em curso, que é de reformar a avaliação da investigação, desenvolver ferramentas e estratégias e criar processos mais justos, conforme os tais princípios, que está mencionado aí no sexto compromisso. Aumentar a sensibilização para o assunto em si, formar os profissionais, quer seja aqueles que estão a reformular o processo, quer seja os demais profissionais, quer seja o das organizações externas que fazem o nosso processo de avaliação, trocar práticas e experiências entre os membros da Coara para permitir esta mútua aprendizagem, comunicar os progressos, realizar desenvolvidos entre os membros e avaliar as práticas, avaliar os critérios, avaliar todo o processo desenvolvido entre todos os membros da Coara. Isto depois tem mais desenvolvimento, mas vocês podem uma vez mais avançar, aprofundar isso se quiserem nos links. Não estão aqui os links, mas é só ir ao site da Coara. O próximo, Filomena, obrigada. Ok. Este acho que é consigo. Eu tinha-me só posto no silêncio. Sim. Portanto, e dentro da Coara, em termos daquilo que foi sendo a estrutura que foram desenvolvendo, um dos pontos que eles pensaram que poderia ser interessante seria a criação do que eles chamaram os National Chapters, ou capítulos nacionais. E estes capítulos nacionais têm como objetivo o impulsionar todas as propostas de mudança que decorrem de ser membro da coligação ao nível nacional. São os próprios membros que propõem estes diferentes capítulos nacionais. Portugal tem um. Aliás, a fotografia que vocês veem aí do lado direito do ecrã é o primeiro encontro dos capítulos nacionais que ocorreu, eu creio que foi o ano passado, no final do ano passado, ou já é, exatamente. Ai, não, foi logo no início já do ano passado, no Porto. Uma vez mais a Universidade Lusófona esteve presente e a Universidade Lusófona é também membro do capítulo nacional português e tem sido bastante ativa a esse nível. E aqui a ideia é depois que os vários países também reflitam, se organizem e procurem pensar de que forma é que estas grandes reformas que são propostas pela Coara podem ser traduzidas não só para os seus contextos específicos, em termos de universidades, centros de investigação, laboratórios associados, mas também mais amplamente a nível nacional. Daí também a diversidade de organizações que, a nível nacional, são membros da Coara. Eu creio que agora és tu novamente, Lucimar. Então, como é que é o funcionamento prático da Coara, né? Para além dos capítulos nacionais, a, a reunião das instituições, a Coara, funciona em grupos de trabalho. Estes são os atuais grupos de trabalho e cada um deles reflete mais ou menos de modo particular os interesses ou os princípios, reflete principalmente como é que esse processo todo de reorganização da avaliação da investigação será feito. Nós estamos, enquanto universidade, estamos em 2 grupos de trabalho. Eu integro este grupo
o Multilingualism and Language Biases in Research Assessment, e a Filomena integra, qual é o teu, Filomena? O Early and Mid-Career Researchers, Assessment and Research Culture. E há mais, tanto quanto eu sei, ou pelo menos aqui inicialmente, havia uma série de investigadores, muitos do SEID, mas também de outros centros de investigação da lusófona que se tinham proposto para integrar o grupo. Sim, sim. Há outros colegas, certamente de outros centros de investigação, com outros interesses, que trabalham aqui em diferenciados grupos de trabalho. Então, dependendo do tema, há um grupo de trabalho específico. Pode ser o próximo, se faz favor, Filomena. E neste grupo de trabalho onde eu estou, não é? Qual é o objetivo? A preocupação maior deste grupo de trabalho é contribuir com todo este processo de reforma da avaliação da investigação, com um foco muito específico. É evitar que a avaliação da investigação que fazemos só tenha valor quando é publicada em inglês. Em inglês, poderia ser outra língua, mas atualmente é o inglês. É tentar valorizar a qualidade através da valorização da publicação em diversas línguas. Valorizar o multilinguismo como uma forma de evitar as biases na avaliação da investigação. E, como produto prático, é fornecer às instituições orientações, ferramentas e propostas de implementação que permitam às instituições reconhecer, recompensar e investigar e incentivar a investigação realizada em outras línguas para além do inglês. Este grupo de trabalho tem sido uma grande experiência estar nele. Tem 43 membros de mais de 14 países, e os membros são de universidades, de associações europeias de investigação, de agências nacionais, mas há também membros que não são europeus, há membros que são do Canadá, que são dos Estados Unidos não tem medo, há do Canadá. E tem sido mesmo uma grande experiência, por muitos motivos, pela diversidade das pessoas que está lá, em torno de um só interesse, não é, de um objeto comum, mas principalmente pela forma de organização do coordenador. Nunca aprendi tanto na minha vida como estando neste grupo de trabalho. Imaginemos nós, 43 membros. Nós reunimos-nos mensalmente. E o coordenador, são 2 horas de reunião para coordenar todas estas tarefas e todos estes membros. Mas tem sido impecável, impecável. Como é que é o funcionamento? Há uma agenda comum que é disponibilizada para todos e é enviada para os membros do grupo de trabalho previamente. No dia da reunião, a agenda é projetada na tela e nós trabalhamos em torno de 4 task forces, como aqui estão. Uma é da coordenação, depois outra é dedicada a um landscape analysis, foi nesta que nós participamos, que eu participei enquanto representante da universidade, uma mais para o policy advice e outra dedicada à comunicação. Cada uma task force tem um coordenador, o coordenador tem um coordenador geral e durante as reuniões o líder de cada task force faz um upgrade do trabalho, faz o ponto de situação do que se desenvolveu no mês anterior. Então tem sido mesmo extraordinário, extraordinário. A reunião nunca acabou depois da hora, mas nunca. Eu nunca vi uma organização tão impecável como aquele coordenador tem. O próximo, Filomena, se faz favor. Estão em construção 4 produtos finais. O tal Landscape Report, que foi feito a partir de uma ampla revisão de literatura, uma ampla busca de material sobre multilinguismo, como é que os diversos países, o que há publicado nos diversos países e nas diversas línguas sobre o multilinguismo, o multilingualismo na investigação. Está a ser criado um Actionable Recommendations, um documento com recomendações de ação. É um documento muito curto,
tem 4 pontos principais e neste momento está em fase de discussão. Depois, no final, será também publicado um white paper e um position paper para orientar as instituições no que se refere à publicação em diversas línguas. Tem sido também um grande desafio, e por questões práticas. Em que língua é que será publicada a documentação? Se for em inglês, nós estamos a agir contrariamente àquilo que trabalhamos. Em quantas línguas é que publicamos? Estas questões não são fáceis. A ideia é muito bonita, mas na prática elas não são fáceis de resolver. Não são. Penso que há mais um, Filomena. Este é o seu. Pronto. Eu estou integrada no Early and Mid-Career Researchers Assessment and Research Culture, neste working group. Está muito menos bem organizado do que o working group de que a Lucimar faz parte. E estes que estão aqui são, peço desculpa, deveria ser dois. São os dois dos objetivos. Eu fiz aqui algumas pequenas edições, porque senão seriam objetivos muito longos, mas tem sobretudo a ver com este mapeamento daquilo que são experiências e boas práticas ao nível europeu, no que diz respeito a esta forma diferente de pensar a investigação e a avaliação dos investigadores, dos centros de investigação e dos próprios projetos. E isto tudo tem também que ter em atenção uma mudança de fundo mais profunda que tem a ver com a própria cultura que, entretanto, se instalou na investigação e que, de facto, é causa e consequência simultaneamente de tudo aquilo que nós já falamos até ao momento e que é claramente muitíssimo mais difícil de mudar porque passa por mentalidades, passa por práticas, passa por maneiras de ser e de fazer as coisas e de estar na investigação que entretanto se tornaram extremamente arraigadas. E que tem dois grupos da população de investigadores como os pontos-chave mais frágeis ou que estão mais vulneráveis, se vocês quiserem, que são os investigadores em início de carreira, e entende-se por investigadores em início de carreira os doutorandos e aqueles que ainda estão numa fase de transição para alguma senioridade, que não implica necessariamente o topo da carreira, mas que já não estão propriamente na base da carreira. Sejam os pós-doc, sejam os assistentes, sejam os auxiliares, por aí. É a E, Câmara para falar o assunto. e isto em termos de investigadores em início de carreira e de meio da carreira. Depois, há aqui um conjunto de ações piloto que eles pretendem desenvolver no sentido de se perceber um bocadinho o estado da arte, a própria situação, e, ao mesmo tempo, começar a criar aqui uma caixa de ferramentas que possa ajudar nestes esforços de implementação e de monitorização, e assim como de formação daquilo que vão ser os atores, seja os investigadores, seja os avaliadores, daquilo que são estas práticas mais positivas que podem levar a esta tal mudança cultural que é fundamental para que outros tipos de mudança possam ocorrer também. Do que está disponível no site, este Working Group tem 28 organizações que fazem parte, que estão distribuídas pelos mais variados países europeus e e tem também várias organizações que são ativas ao nível ao nível europeu daquilo que é a representação e a defesa dos investigadores, seja investigadores em início de carreira, seja investigadores já numa fase mais intermédia das suas carreiras. A Eurodoc centra-se sobretudo nos investigadores em início de carreira e têm sido eles que têm assumido esta coordenação. eh, e porque eu conheço bastante bem a Eurodoc e já há muitos anos que faço algum voluntariado para ele, posso-vos também dizer que isto, e já por relação ao que está no próximo slide, eles têm também aproveitado isto para fazer um trabalho aqui de fundo que
terá impactos noutro tipo de projetos em que eles estão a participar, nomeadamente um projeto grande da Comissão Europeia que tem a ver com perceber as diferentes tipologias de de carreiras de investigação que existem na Europa, os mecanismos de acesso à profissão, à carreira, hum, as diferentes formas como estas carreiras estão organizadas, se estruturam os seus requisitos, porque isto de facto tem sido um dos principais obstáculos à construção da European Research Area. Porque é esta diversidade de carreiras, esta diversidade que também que também tem muito a ver com a diversidade de culturas patente no multilinguismo europeu. Estas coisas não são indissociáveis entre si, apesar de, para podermos de alguma maneira intervir, fazer alguma coisa, termos que as separar em áreas de atuação mais pequeninas, porque de outra forma é demasiado grande e não se consegue fazer nada, não é? Quer dizer, é demasiado complicado. E, portanto, nós contribuímos para estes dois documentos que estão em curso. No próximo dia 5 para a semana, vai haver uma reunião de integração. E estes dois documentos têm a ver, por um lado, com o mapeamento das carreiras de investigação na Europa, e eu creio que eles olharam para não sei se 8 se 10 países, sendo um desses países Portugal, e eu e dois colegas vossos do programa doutoral em Educação do SEID, o Nelson Santos e a Susana Rocha Oliveira, olhamos para os documentos, fizemos contribuições, fizemos propostas. Eu, por questões de agenda, não pude estar presente nas reuniões, mas pelo menos um deles esteve sempre presente numa das reuniões, inclusive nas reuniões em que Portugal foi objeto de discussão. E depois o outro, que tem a ver com os processos e procedimentos de habilitação para a carreira de investigação, para a docência no ensino superior em países europeus. Já foram realizadas três reuniões, falta a quarta, conforme eu vos disse. Se vocês quiserem ter um bocadinho mais de informação sobre este working group, podem fazê-lo a partir daqui. Parece-me que é um working group que está um pouco em transformação, que está aqui também num processo de mudança, nomeadamente em termos das lideranças. Vamos ver agora como é que a situação evolui. E está tudo. E conseguimos cumprir o que nos tínhamos proposto, Lucimar. Uma hora no máximo. Muito obrigada, Vou Filomena. parar a partilha, está bem? Obrigada.